Eu não concordo por uma razão. Quem criou o dito de vandalismo, podemos dizer de que é o Estado moçambicano, em primeiro lugar. Se lembra que o início de manifestações em Moçambique, violenta, foi quando mataram Elvino Dias e o Gwambe. E depois dali acendemos o fogo em todo o país. Nós tínhamos manifestações que não era da mesma proporção. E só que depois disso, quando matam os dois jovens, aquilo cria o fogo. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu não estou de acordo com isso, que a oposição, os partidos da oposição em Moçambique, é claro, havia manifestações neste caso, que foram várias. E quem começou? Porque o roubo foi enorme. Não é possível os resultados que foram vistos online nas televisões, na televisão de Moçambique. Até houve pronunciamento de algumas figuras públicas pertencentes ao Partido Frelimo a dizer que a parabenizar o candidato vencedor. E 2 dias depois tudo fecha-se. Então, eu não quero acreditar que a Frelimo alguém tem interesse. Mas houve quem criou essas manifestações de grande vulto e o povo começou a não acreditar no Partido Frelimo. O Partido Frelimo sempre comportava-se de outro jeito, mas não deste que aconteceu nesta eleição. Os movimentos de libertação em África, o que é que fizeram? Eles criaram um comodismo. Aquilo que eram as suas pretensões a quando da luta pela independência da África, dos seus países e do seu povo, a princípio era libertar, não é, o povo, o homem, e criar condições para desenvolvimento sustentável, igualdade, justiça e paz. O que é que aconteceu depois desse período? Começaram a criar grupinhos de elite, começaram a criar os prioritários e os menos prioritários. Começaram a criar ódio entre o povo, separatismo, favoritismo. Isso criou descontentamento. Não é por conta de um grupinho ou de alguém, de uma mão externa, que esteja a influenciar. É que se você comete falhas, não joga a culpa para os outros. Vamos imaginar um cenário diferente. Um cenário em que a progressão do país estaria na proporção exponencial. Nós não estaríamos a ter o descontentamento popular. Em momento algum. Como é que tu queres, está bem, como é que tu queres que a gente fique feliz? Veja só, estamos há sensivelmente 3 meses em que o salário sai aos soluços, sai com dívidas, sai com pendentes. Estamos a gastar 25 milhões de meticais para beneficiar um grupinho. Vamos gastar 92 milhões para o diálogo. Vamos gastar 30 e tal, 20 e tal milhões para a chama da unidade. Há falta de desenho de prioridades. Aí estão os idosos que foram em algum momento indivíduos úteis para a progressão e desenvolvimento do país, para a estabilidade do país, a receberem 500 a 1000 meticais. O que é que tu fazes com esse valor? Ficaram 2, 3 anos sem receber. E ficaram 2, 3 anos sem receber. E há muitos que estão sem apoio social. Eu às vezes questiono muitas vezes, desculpa a redundância, eu questiono a pertinência da ação social. Eu não consigo sentir a presença da ação social. É mais uma afirmação falaciosa do Presidente da República. É mentira. Porque se formos olhar o panorama político dos países de expressão portuguesa, africanos de expressão portuguesa, não é? Temos Cabo Verde, que está no comando da democracia. Já tivemos ali várias alternâncias políticas. E o país está muito bem. E cresce mais do que Moçambique. São Tomé e Príncipe, apesar de ser um país pobre, já observou alternância política. E não houve problemas por sair o Partido Libertador do poder e entrar um outro. Temos também Guiné-Bissau, não é? O país continua com alguns problemas, com alguns desafios, mas o Partido Libertador também saiu do poder e entrou outro. O problema aconteceu em Angola. Em Angola, quando o João Lourenço ascendeu ao poder, quase que ia incrementar uma revolução dentro do próprio MPLA. E deu uma derrapagem. Todos nós vimos o seu antecessor, o Zé Eduardo dos Santos, até fugiu de Angola, foi viver na Itália. Os filhos do presidente cessante desapareceram de Angola porque soube-se que ele teve uma governação danosa, escangalhou os fundos do Estado moçambicano, a Sonangola, sobretudo, a filha, chegou a construir mais de 1000
edifícios, uma propriedade de uma mulher que é filha de um chefe do Estado. Quando Zé Eduardo dos Santos, ascende ao poder, quis perseguir esses casos, não é? O João Lourenço. João Lourenço, exatamente. Quando João Lourenço ascendeu ao poder, quis perseguir esses casos e acho que os camaradas lá disseram que, senhor, nós é que libertamos esse país, se você brinca, vamos limpar-te o sarampo. Ele deu uma derrapagem terrível. O problema hoje que nós temos em Moçambique é porque a Frelimo não está preparada para estar na oposição. Nunca pensou que, tão cedo, antes de 50 anos, com alguns camaradas que foram combatentes da libertação, haviam de ser governados por um partido de oposição. E eles não querem isso. Por quê? Por causa dos maus préstimos que deram a este país. Os escândalos econômicos e financeiros que nós tivemos, não é? Os assassinatos de Sibasiba Macuacua no BPD, o assassinato de Carlos Cardoso com aquele caso dos 144 bilhões do BCM, o caso do Instituto de Segurança Social, este grandíssimo e magno escândalo do coisa das dívidas ocultas, eles nunca pensaram que um dia podia aparecer um partido da oposição a governar e aí correram o risco de sentar no banco dos réus. É exatamente este medo do seu passado que faz com que essas artimanhas todas aconteçam. E eu sempre disse, Daniel Chapo é simplesmente um delfim que tem como finalidade defender os seus